Explica assim, o que um headhunter faz e como que foi essa paixão que ela se criou. As Excelente. pessoas vão procurar, então já elucida, porque eu acho que aí as pessoas vão conectar o que de fato faz uma headhunter. Perfeito. É uma boa história. Quando eu migrei como recrutadora para headhunter, é que eu entendi realmente a diferença dos papéis. Um recrutador, ele vai atuar em cima de posições que estão abertas dentro de uma empresa, somente, né? E eu digo que é apagar incêndio. Abriu uma vaga, fecha a vaga, abriu a vaga, fecha a vaga, e assim continua a vida. O headhunter, ele vai atuar de uma forma consultiva frente à necessidade do cliente, não simplesmente recrutar aquilo que está direcionado. Camila, eu preciso de uma especialista de RH. Muito bem, cliente, deixa eu te conhecer, deixa eu entender o seu cenário, deixa eu entender o seu ambiente. Vamos discutir juntos qual é o melhor profissional para a sua posição? Você me diz querer um especialista. Entendendo a sua história, eu direciono você para um gerente, porque ele vai atender melhor esses pontos. Então, o headhunter, ele tem a liberdade de atuar de uma forma mais consultiva, mais negociadora com o cliente, Você né? aprofunda, né? Aprofundando realmente a necessidade que talvez a empresa em si não esteja enxergando, Olha né? que legal isso, porque mega importante isso que você está falando, porque existe uma diferença absurda Uhum, em você contratar alguém que foi pedido pela empresa. isso, Quero um comercial. Cá, você consegue isso. para mim? Toma aqui. Pronto. Selecionei 3, vai lá e faz. Exato. E existe um papel totalmente diferente, que é o que a Life Intech faz. A Exato. Life Intech, para você que não conhece, é a empresa da Camila. Depois ela vai contar um pouquinho sobre isso. É você pegar e olhar para o cara que está ali com a corda no pescoço e ele Isso. fala assim: preciso de 3 comerciais, porque senão não vou vender, não vou bater minha meta. Aí o cara tá com um problema de gestão, Isso. ele não tem um processo estruturado. Perfeito. Aí ele vem, como já tivemos em algumas reuniões, e fala assim: olha, o problema foi que você me trouxe a pessoa errada. Não, peraí, você não sabe nem o que você está fazendo aqui. Exato. Vamos lá atrás, de uma forma mais construtiva, e entender qual é o seu momento, quais são as suas dores, o que você está passando. Quando você identifica todo o cenário, aí você vê que às vezes ele não precisava de um comercial ou de um líder, ele precisava de alguém que qualificasse melhor para Exatamente. gerar mais reuniões. Ou no caso do RH que você falou, né? Perfeito. Poxa, como é que eu trago alguém que vai ser um gestor de RH que vai Exato. entender o DNA da empresa, a metodologia, quais são os princípios, missão, visão, valores, etc e tal. Sim. Ou vou pegar só alguém, não, contrata alguém de RH que não tem nem conexão com Você vai com a minha resolver. missão, com os meus valores. Como é que eu vou Exato. trazer essa pessoa? Vai ficar 2, 3 meses e vai Vai pedir para ir embora. embora. Exatamente. Exatamente. Isso para mim é assim, é fundamental, principalmente quando a gente fala de empatia, conexão e propósito. Perfeito. E eu vou complementar, né? Dizendo que o headhunter, Lu, ele tem a liberdade de mapear empresas considerando a abordagem direta de profissionais que não estão em busca de novos desafios. Também. Então, é um duplo approach, eu falo. A necessidade da empresa, mapeando e estruturando e alinhando junto com o cliente aquilo que de fato ele precisa, para uma análise e venda daquele projeto, daquele desafio para o melhor profissional. E o melhor profissional, ele pode estar quietinho ali trabalhando no dia a dia dele. Eu vou cutucar ele, eu vou apresentar que tem um projeto interessante. Se realmente, e um Sim. ponto não menos importante, a nossa análise é de extrema responsabilidade, olhar a carreira do profissional, entender a vida dele e, de fato, se fizer sentido, vender para ele aquele projeto, né? Para que ele também se motive, para que ele também tenha o ganho na movimentação dele de desafio e vá motivado para a empresa. A empresa oferece a conexão entre o propósito que ele busca e todos ficam felizes com o resultado. É uma consequência que é inevitável, o sucesso está garantido. Né? Mas existe um trabalho árduo para isso tudo acontecer, né? Não só o mapeamento dos concorrentes, o entendimento também do mercado, né? E você traz um espelho para o seu cliente de uma forma neutra,
né? Eu não tenho interferência frente àquele mercado, eu não tenho interesse em mostrar uma empresa maior ou melhor do que a dele. Simplesmente a competitividade, quanto ele está atrativo para o mercado frente aos concorrentes. Falando de hierarquia, falando de estrutura, falando de cargos e salários. Como você consegue atrair os melhores se você não tem mínimo, né? Então, cliente, olha, precisamos arrumar essa base. Então, claro, Lu, de acordo com cada análise, cada resultado, a gente direciona, né, o seu cliente para um cenário ideal. E, consequentemente, a capacidade que ele tem também de atender aquelas necessidades, né? Aquela nova estrutura. Não, legal. Mas é muito divertido, né? Você ter esse dinamismo com o mercado, o conhecimento, principalmente quando eu trago um pouco mais de especialidade, sabe? E é isso que eu tenho estruturado também dentro da minha consultoria. Por exemplo, eu venho da especialidade de Healthcare Life Science. Atuei durante muitos anos numa empresa multinacional focada nesse segmento, nesse direcionamento da saúde. Só que quem não conhece a área da saúde, Luigi, acha que é um nicho muito pequeno. Hospitais, laboratórios, legal, só isso. Não, é um universo paralelo. A área da saúde, você tem a indústria farma, você tem a indústria de pesquisa, você tem a indústria de fabricação de equipamentos médicos, você tem a indústria de serviços. Plano de saúde. Plano de saúde. E, sim, hospitais, laboratórios, clínicas, né? Só que ainda assim, exemplo, só no mercado de medical devices ainda tem as subdivisões. Então, você tem equipamentos de alto padrão, de grande escala. Exato. Você tem insumos, agulhas, seringas, scalpes. São insumos. É um outro mercado. E que tem a linguagem completamente diferente de uma para a outra. O mercado não se conversa dentro desse contexto, né? E faz movimentações de farma para devices, por exemplo. Não, é nicho do nicho. Então, quanto mais a gente conhece cada subdivisão, melhor você está preparado para atender um cliente que esteja no mesmo ambiente. Você sabe discutir tecnicamente como é que está o mercado, você sabe discutir a competitividade já direto com o cliente, naquele momento único que você tem, né, de conversa com o head, com o diretor, com o CEO, e ser ainda mais consultivo, né? Então, fica divertido, fica atrativo você trazer essa ajuda para o cliente e ver que faz a diferença para ele, né? Você tem uma visão de mercado que talvez ele não tenha.